Eu sou Ana Isabel Ramalho, eu sou uma mulher camponesa, faço parte das milhares de famílias migrantes do norte, do sul desse país que veio para o norte, com a tarefa de desbravar essa grande fronteira aqui dessa nossa região amazônica. Eu sou assentada da reforma agrária, moro no município de Ariquemes, aqui no estado de Rondônia. Eu estou aqui pelo movimento dos pequenos agricultores, estou falando do meu assentamento, do meu território de vivência cotidiana, e o nosso movimento, o MPA, Movimento de Pequenos Agricultores, ele surge num processo de mobilização social dos pequenos agricultores no sul do Brasil, a partir da omissão do poder público diante das demandas dos agricultores afetados por uma grande seca no sul do país, nos anos 90. Então, a gente já nasce como fruto de um impacto socioeconômico de eventos climáticos que só se agravam com o passar dos anos. Bom, a nossa relação com a natureza, né? Na nossa percepção do movimento dos pequenos agricultores, nós estamos cada vez mais distante da natureza. E nós vivemos num mundo mais artificializado. E a partir do modelo econômico e de produção que, para garantir a acumulação permanente de capital, explora abusivamente a natureza e de quem vive, convive, cuida e zela dela cotidianamente. Nos expropria e destrói essa natureza e mata os seus principais cuidadores. Não há natureza que tenha capacidade de suportar para o nível de extração e exploração dos recursos. Então, é fundamental promover uma outra relação com a natureza, novos hábitos de vida, porque hoje tudo é transformado em mercadoria, seja o petróleo, seja os minérios, a terra, a água, a biodiversidade. Nós podemos até dizer que os seres, as pessoas, os humanos, principalmente os mais pobres, né? Os benefícios e as oportunidades, elas são privatizadas. E a conta desse processo de privatização, quem paga somos nós. E as propostas e os mecanismos financeiros para redução de emissões não passa de uma cortina de fumaça, uma falácia, na verdade, que só tem fortalecido e acelerado o processo de degradação do planeta. Portanto, assim, nós, né, do Movimento de Pequenos Agricultores, nós fazemos uma defesa intransigente no cuidado da biodiversidade, dos nossos modos de vida, das sementes e das raças, são as raças animais crioulas, da vida do solo, das águas e dos alimentos. E nós os tratamos como patrimônio dos povos. E isso, para nós, é uma premissa, um convencimento de fundo. Os afetados, na nossa concepção pelas mudanças climáticas, são sempre os mais pobres. É claro que isso atinge todo mundo, porque os pobres são atingidos diretamente com as suas consequências e os ricos, né, são atingidos também porque vão ter problemas no seu processo de acumulação. E esses pobres, eles sempre têm endereços, têm CPF, que são os negros, as mulheres, as crianças e principalmente a juventude. Independentemente de onde essas pessoas estejam, seja no campo, nas florestas e também nas grandes periferias desse nosso país. E a estes, para nós, esse povo mais atingido, o processo de participação, de mecanismos de participação nas discussões sobre as políticas que nos afetam, a gente, às vezes, nós somos sempre marginalizados, porque os mecanismos e os métodos de participação da sociedade civil, mas principalmente das pessoas, né, desse público atingido diretamente, esses mecanismos, eles não consideram a situação ou a realidade concreta desses povos.
Então, precisa-se pensar o que é participação social, como que você constrói participação social na definição de propostas, de políticas e de soluções que o país pensa em apresentar. Então, é preciso considerar, é inadmissível que as pessoas ou o público-alvo dessas políticas elas não sejam parte decisiva nesse processo das decisões que são tomadas naquilo que diz respeito às nossas vidas, né? Olhando para os arranjos institucionais, eles são organizados de forma excludente, dificulta a participação ativa, as informações não chegam em tempo e de forma adequada para as organizações nas suas comunidades, e às vezes ainda é exigido documentos como certidão negativa de débito com a União para participar de seleção de espaços sociais públicos. Então, muitos dos nossos que participam, ou seja, né, que conseguem responder a essas exigências postas, são ONGs, e muitas vezes ONGs de fachada, que são vinculadas às grandes corporações ambientais, industriais e financeiras, e que têm pouca representatividade tanto política quanto social, do conjunto da sociedade, principalmente dos setores mais atingidos, né? Os mais afetados pelos impactos dos eventos climáticos extremos e das políticas públicas adotadas, a gente sequer, às vezes, é informado sobre os processos de tomadas de decisões. O método é inadequado, ele é restrito a consultas públicas, virtuais, não considera, muitas vezes, a linguagem do nosso povo, não considera a realidade do nosso povo. Você fazer consulta virtual em comunidades onde a internet mal serve para você acessar um Zap, como que você vai acessar plataformas complexas, que é para o nosso povo, que é analfabetos literalmente. Então, principalmente no que diz respeito à tecnologia. Então, isso dificulta muito a nossa participação, a participação do povo nessas tomadas de decisões. No que diz respeito à questão da mitigação e adaptação, a nossa leitura é de que o simples investimento em tecnologias de redução da emissão de carbono, com as chamadas limpa, que são eólica, solar, nuclear, hídrica, na nossa compreensão, isso não resolve o problema, pelo contrário, amplia, pois causa grandes impactos ambientais e socioeconômicos às comunidades locais, principalmente onde são instaladas e essas infraestruturas. E mesmo as oportunidades de mercado, como a plantação do dendê na Amazônia, afeta drasticamente as comunidades locais. Então, é preciso reavaliar os critérios de delimitação das áreas de proteção, de preservação permanente, e é preciso expandir essas áreas. Também a questão dos critérios de licenciamento para mineração e exploração carbonífera. Os projetos de mineração e o aumento de monocultivo também viola os direitos nos nossos territórios, nas nossas comunidades. Uma outra posição nossa que é em relação a como que a Amazônia ela é tratada como moeda de troca. E na busca de financiamento privado e internacional, os investimentos que precisam atender às demandas das comunidades locais. A história já comprovou que o desenvolvimento pelo desenvolvimento ou pelo lucro, sobre o falso argumento da geração de empregos e oportunidades, com a tutela do Estado, causa mais degradação ambiental, causa desigualdades sociais, fome e morte. E são nos nossos territórios onde o maior número de lideranças são assassinadas. Se o foco é na Amazônia, o que fica para as outras regiões e biomas? As sobras? A Amazônia não é moeda de troca, ela não pode ser tratada como moeda de troca. Olhando para a questão do setor agrícola, muitos investimentos são focados no setor agroexportador, no agronegócio. Basta olhar para o plano safra desse ano, 300 e poucos milhões contra 70 e poucos para a agricultura camponesa. Isso aí já explica
as prioridades. E a gente sabe, e aí eu reforço isso aqui, que o agro ele é o responsável por criar os maiores impactos ambientais, como os incêndios, os desmatamentos criminosos, a destruição de fontes naturais de água, o uso das sementes transgênicas, o uso indiscriminado dos agrotóxicos, destruindo os nossos rios, os nossos igarapés de comunidade, destruindo as nossas comunidades. Nós temos escolas que são fechadas, porque está literalmente embaixo de venenos aplicado por aviões. As crianças são obrigadas a serem retiradas das escolas. Então, esse é um processo, é pulverização que atinge as nossas plantações, as nossas roças. Então, a gente não pode deixar de responsabilizar esse modelo por situações terríveis que nós estamos vivendo. Esse processo ele concentra mais a produção e agora, principalmente, com o controle digital corporativo, sem possibilidade de monitoramento social, que enfraquece o Estado, que não consegue cumprir com a sua função de mediar conflitos. E isso provoca mais conflito com as comunidades. Para se seguir vivendo com dignidade nos territórios, os investimentos devem considerar as diferentes realidades da pequena agricultura e respeitar os modos de vida das comunidades nos territórios. Nós não temos um país uniforme, cada região precisa ser tratada, precisa ser olhada e ser respeitada a sua diversidade, os seus povos, a sua cultura, para poder definir como que você atua nesse determinado território, né? Os mais afetados, na nossa concepção, pelos impactos das mudanças climáticas, também são os que possibilitam as soluções e as ações concretas no que diz respeito à mitigação dos efeitos aí das questões climáticas. Um exemplo concreto que a gente tem, no período da pandemia, que também na nossa leitura, a pandemia da Covid-19, ela é também um efeito, um resultado de mudanças climáticas, né? A agricultura camponesa, no caso do Movimento dos Pequenos Agricultores, nós produzimos e nós doamos centenas de cestas, né, de toneladas de alimentos para as pessoas que estavam em situação de fome em função da Covid-19. Pessoas desempregadas, pessoas doentes, enfim. E nós conseguimos fazer isso durante 2 anos, produzindo sem nenhum apoio financeiro, produzindo e fazendo a doação desses alimentos. Então, foram centenas de toneladas de alimentos que nós distribuímos na campanha que nós chamamos do Mutirão contra a Fome. Então, isso demonstra a nossa responsabilidade, a nossa capacidade. Para finalizar, nós reafirmamos que, para resolver o problema climático no nosso país, só a agricultura camponesa é capaz de fazer isso. E isso tem que ser feito, pautado e baseado na organização e num processo de massificação da transição para a agroecologia. Só a produção feita com base na agroecologia e pela agricultura camponesa é capaz de nos ajudar a conviver e a mitigar e a construir um novo modelo, né? E aí precisa considerar também o papel e a necessidade da reforma agrária. Então, nós reafirmamos que é preciso abrir diálogo para a gente discutir sobre isso. Nós não queremos políticas que sejam feitas e que sejam destinadas para nós. Nós precisamos participar desse processo concretamente de construção e de debate em torno da reforma agrária, da distribuição da terra nesse país, para quem precisa, e do tema da construção de um novo modelo agrícola baseado na agricultura camponesa de base agroecológica.